Boa noite, meu nome é Anderson Miller. Eu vou fazer agora a socialização do seminário módulo 4, referente ao motor elétrico. O objetivo do trabalho é desenvolver um modelo de motor elétrico de corrente contínua. Esse trabalho apresenta um embasamento teórico sobre um motor elétrico de corrente contínua, explora a montagem de um motor, sendo o mesmo alimentado por uma pilha de corrente contínua, com o objetivo de verificar o princípio físico da força exercida sobre um fio condutor, onde circula uma corrente elétrica sob o efeito de um campo magnético com certa orientação. Alguns autores aqui indicam que um motor elétrico pode ser conceituado como uma máquina designada a realizar uma transformação de energia elétrica em mecânica, apresentando vantagens como construção simples, tendo grande versatilidade e adaptação de cargas e rendimentos. Ele é baseado no princípio de reação de um condutor, e quando o mesmo é colocado num campo magnético fixo e percorrido por uma corrente elétrica, essa interação entre o campo magnético fixo e o campo magnético que circula no condutor gera uma força. Essa força expulsa o condutor para fora do campo magnético fixo, produzindo assim um movimento de força mecânica. Comparando com motores elétricos de corrente alternada, os de corrente contínua são menos utilizados e um dos seus motivos é o preço. Eles são mais caros, pois necessitam de dispositivos que convertam a corrente alternada em corrente contínua. Uma parte importante para a identificação dos motores elétricos, temos a sua placa de identificação com todas as suas características técnicas, e que é muito importante para a sua correta utilização, desde código, número de fase, tensão, regime e todas as informações necessárias. Metodologia aplicada. Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, buscando assimilar os conceitos envolvidos para servir de base ao trabalho de montagem do protótipo. O seguimento da diretriz do seminário e de vídeos de trabalhos similares contribuíram para a montagem da proposta. Como material e método, a montagem do motor elétrico foi utilizado diversos materiais, entre eles uma bateria 9 volts, 300 milímetros de arame de cobre de diâmetro 1 milímetro, 300 milímetros de cabo elétrico flexível de 1,5, base de papelão 25 por 25 centímetros, fio de cobre esmaltado de meio milímetro por 500 milímetros, um imã, fita crepe, fita isolante, estilete, alicate de bico fino. Isso permitiu a montagem do protótipo de motor proposto na figura 3. A montagem do protótipo de motor, primeiramente foi construída a bobina, enrolando 10 voltas de fio de cobre esmaltado, formando um círculo com 30 milímetros de diâmetro, deixando duas pontas livres de aproximadamente 3 centímetros de fio. Com a ajuda do alicate, foi feita a curvatura das duas bases de apoio da bobina, utilizando fio de cobre, formando uma espécie de cavalete de apoio para a bobina ficar apoiada. Com o estilete foi realizada uma remoção de esmalte que cobria o fio de cobre. Numa ponta foi removido por completo o esmalte do fio e na outra ponta metade do esmalte do fio, permitindo que o motor funcionasse perfeitamente. Com a ajuda da fita crepe foi fixada a bateria 9 volts e os cavaletes de apoio da bobina na base de papelão. A bateria foi conectada aos cavaletes de apoio da bobina com cabo flexível de 1,5 de seção, permitindo a passagem de corrente. Foi colocado o ímã embaixo da bobina para que o motor funcione. Um pequeno impulso na bobina é necessário. Resultados e discussões.
Após a montagem da estrutura básica do motor de corrente, partiu-se para testes práticos buscando ativar o funcionamento do mesmo. Abaixo nós temos um quadro com o resumo dos dados obtidos com o protótipo de motor. O modelo final ele teve um peso de 285 gramas, tensão da pilha 9 volts, diâmetro da bobina 30 milímetros, com um número de espiras de 10 espiras. No primeiro teste foi feita a montagem do protótipo usando fio rígido de cobre de 1 milímetro de seção como material para realizar a bobina. Foi feito o enrolamento de 4 espiras com 30 milímetros de diâmetro, porém ao testar o conjunto foi percebido que não ocorria o giro contínuo do motor, ficando a bobina atraída pelo ímã. Então foi decidido mudar o fio de cobre utilizado pelo fio de cobre esmaltado com diâmetro de 0,5 milímetros. Nesta opção foi feita uma bobina de diâmetro de 30 milímetros com 10 espiras. Durante os testes verificou-se por breve momento que houve uma conexão entre a bobina e o campo magnético, fazendo com que houvesse o giro momentâneo da bobina em períodos curtos de tempo. Foi necessário trabalhar no ajuste dos terminais que estavam suportados pelo suporte lateral de cobre. Um dos terminais da bobina teve esmalte que recobre o fio totalmente removido, ficando assim em constante contato com o metal do suporte. O outro terminal teve seu esmalte do fio parcialmente removido, de forma que o motor funcione corretamente, isto é, de forma controlada, sem ser atuado permanentemente pela força eletromagnética. Sob o enrolamento entre os dois suportes, foi colocado o ímã, que cria um campo magnético perpendicular ao plano horizontal. Quando a parte do fio que teve esmalte removível está em contato com o suporte, a corrente passa e a bobina gira por uma força eletromagnética perpendicular ao seu plano. Já quando a parte isolada que está sob suporte não passa corrente e a bobina não está sujeita à força eletromagnética, continuando a rodar apenas por inércia. A repetição dessas duas situações é que faz com que o motor rode. Após alguns ajustes na altura do ímã em relação à bobina, foi encontrada a posição correta e finalmente conseguiu-se o resultado esperado. Como parte integrante desse trabalho, pode-se conferir o vídeo de experimentação do motor no link abaixo. Iniciamos com o impulso girando a bobina inicialmente. Depois que nós tiramos o contato elétrico, cessa o giro da bobina. E ele retoma o giro ativando o contato elétrico. Para chegar ao funcionamento perfeito desse mecanismo, foi necessário inúmeros ajustes, tanto na posição do ímã e do contato da bobina com os suportes, permitindo assim a passagem de corrente elétrica, fazendo o mecanismo girar. A construção do motor elétrico de corrente contínua proposta nesse trabalho demonstrou que o mesmo está perfeitamente alinhado com as informações teóricas obtidas através da pesquisa bibliográfica. O teste realizado de acordo com o proposto no projeto confirmou a praticidade do uso do mecanismo, bem como seu funcionamento. Por último, temos aqui as referências bibliográficas usadas para esse trabalho, o qual conseguimos efetivamente colocar em prática. Obrigado.